você puder falar sobre a preparação do seu time para amanhã. A gente viu que o Alexandre não participou da última atividade ontem, participou hoje. Ele vai para o jogo? Se ele não for para o jogo, qual a sua ideia? O que você está pensando? Os jogadores falaram muito, que têm conversado com você, sobre parte mental. Conter a ansiedade, o mental acaba impactando em oscilação dentro do jogo. O próprio Cebolinha, o Léo Ortiz já tinha falado também em entrevista coletiva que você tem conversado muito sobre isso com eles. Se você puder falar o que você está pensando do time para amanhã, como você acha que vai ser o jogo, o Alex joga ou não, e do meio para frente também o Jorginho está no time, não está, e projeção para o jogo de amanhã. Obrigado. Não, chegamos num grande momento para essa competição. Estamos preparados. Tivemos uma semana, mais de 10 dias de preparação, tirando os jogadores que foram para suas seleções, e que nos deu a oportunidade de voltar a treinar conceitos e detalhes do jogo, né, detalhes micro do jogo, que se perdem com o número de jogos e o calendário cheio. Muitas vezes esses comportamentos vão se perdendo, então tivemos essa oportunidade de recuperar esses comportamentos, e a parte mental, simplesmente para o treinador, é a parte mais fácil. Jogar uma competição mundial não precisa de nenhuma motivação extra. Os jogadores estão extremamente motivados, extremamente ansiosos para essa estreia, e sentimos que é um privilégio poder estar representando essa camisa do Flamengo numa competição tão importante, né? Onde a gente pode medir as nossas forças aí realmente para ver o nível que nós estamos perante ao mundo. Então, uma oportunidade única, onde todos os jogadores estão disponíveis, com exceção do Nico, estão disponíveis para o treinador para que eu possa tomar as decisões para esse jogo. Felipe aqui. Boa noite, Thiago Lima do GE. Felipe, eu queria te fazer uma pergunta diferente dessa vez. Você está seguindo os passos muito parecidos com o Paulo César Carpegiani. Quando ele encerrou a carreira, logo em seguida ele assumiu o comando do time aqui no Flamengo, e teve uma carreira de conquista, ganhou o título carioca, e depois teve a possibilidade de disputar um Mundial, e ele ganhou, né, o Mundial. Eu queria saber se você sabia dessa história do Carpegiani aqui no clube, e como é para você ter uma trajetória até parecida até agora, né, e ter a possibilidade também de tentar fazer o que ele fez lá em 81. Obrigado. Sim, claro, todos sabemos a história do Carpegiani, todos sabemos que foi o treinador campeão mundial, que liderou seus companheiros nessa conquista, até um momento única, né, para esse clube gigante. Mas eu não me comparo com ninguém, busco sempre, desde que eu cheguei aqui no Flamengo em 2019, escrever a minha própria história, sempre colocando o escudo do Flamengo acima de tudo, nunca, sempre com esse lema, né, de que ninguém é mais importante do que a equipe e o clube. E com isso eu vivi muito bem, convivi muito bem todos esses anos como jogador e agora como treinador, né, podendo liderar a maioria desses jogadores que foram meus companheiros numa competição mundial, representando o Flamengo. Então, para mim é um motivo de orgulho e privilégio, e principalmente orgulho também ver os jogadores performando e acreditando tanto na ideia que eu tenho, do que é a minha forma e a minha ideia do que de como eu penso o jogo, e eles executando perfeitamente. Então eu vejo o time muito com a minha característica dentro do campo. Então isso eu fico muito feliz, e eu continuo atrás dessas conquistas pessoais e coletivas, sempre para poder levar o escudo do Flamengo no mais alto. Felipe, boa noite. João Guilherme, da Flamengo TV, prazer falar com você. Felipe, você é um jogador, foi um jogador e é conhecido no mundo inteiro pela sua carreira, pela sua trajetória. Já participou de Copa do Mundo como jogador, já participou de Mundial de Clubes como jogador, e agora chega com um início de carreira brilhante como técnico, mas na sua primeira competição em nível mundial como treinador, para mostrar o seu trabalho no Flamengo, um time que tem a melhor defesa do Brasil hoje em números e também o melhor ataque. Qual é o impacto e qual é a avaliação que você faz nesse momento de início de carreira como treinador, de participar de uma competição como essa, como você já citou, em nível mundial? A importância disso para você e para a sua carreira? Antes eu estava brincando com o Diego Alves ali na entrevista, sobre como jogador eu tive a oportunidade de disputar absolutamente todas as competições de máximo nível, né, existente no futebol, né, desde a Copa do Mundo, a final da Libertadores, a final da Champions League, com exceção das Olimpíadas, né, que eu não tive a oportunidade nunca de promover as Olimpíadas.
E aqui no Flamengo eu também tive a oportunidade de ir para 2 mundiais, 3 mundiais que o Flamengo participou da história, eu tive a oportunidade de ir como jogador a 2 deles. E quando nós ganhamos a Libertadores de 2022 e fomos para o Mundial, e ficamos sabendo da possibilidade do Mundial de 2025, eu já imaginei, é impossível, esse eu não vou conseguir disputar, né? Mas estou aqui como treinador, podendo realizar mais um sonho, mas eu nunca paro no caminho, sempre quero mais, e eu acredito que temos uma equipe altamente qualificada para fazer uma grande competição, e tenho muita confiança nos meus jogadores, acredito muito no elenco que a gente tem para poder fazer uma competição bonita. Muito se tem se falado da questão da intensidade, do Flamengo conseguir aumentar essa intensidade, e alguns jogadores também até falaram disso, né? O Flamengo conseguir aumentar essa intensidade pelos 90 minutos. Obviamente no Brasil, com o clima e com os gramados, é muito diferente. Eu queria primeiro saber o que você viu desse gramado, que você pode falar, e se você acha que com esse clima, com o ambiente, talvez com algum preparamento diferente que você tem fazendo para ajudar o Flamengo a manter esses 90 minutos de intensidade lá em cima, pressionando lá no campo do adversário. Obrigado. Bom, primeiro que o nosso time joga numa intensidade muito alta, já os números que temos, os dados que temos de maneira interna comprovam isso, né? Afirmam isso e quantificam esses dados, que nosso time joga numa intensidade muito alta. Como você bem falou, o clima ele influencia muito, onde a gente viu hoje Paris e Atlético de Madrid baixarem a sua intensidade por não conseguirem acompanhar o ritmo pelo clima muito quente que estava no jogo, pelo que estavam falando, e isso influencia no nosso dia a dia de treinamentos no Brasil, nas nossas viagens e também na hora dos jogos que temos no Campeonato Brasileiro. Mas aqui com o clima que temos hoje, por exemplo, né, que é um clima mais fresco, gramado em perfeitas condições, descanso de 4 dias entre jogo e jogo, não temos desculpa senão fazer jogos com certeza de 90 minutos de altíssima intensidade. E o jogador que baixa a intensidade já sabe que temos também jogadores no banco para poder suprir e que o time possa manter o nível ou até mesmo potencializar ainda mais os que estão entrando, potencializar ainda mais a equipe. Can I ask the question in French? It's okay? French? Thank you. C'est bien, je comprends. Excellent, très très bien, tu comprends tout toi. Alors, coach, bonsoir. Ahmed Adala. Sorry. I ask in English? Yes, in English, please. Yes, okay. Filippo, I'm Ahmed Adela from Tunisia, journalist from Tunisia. Do you think that Esperance de Tunis is an outsider club or a great club that you will face? What do you know about the club? What do you know about the Tunisian football? And do you know some players, for example, the two Brazilian players who are playing for Esperance? Because Agustin Rossi in FIFA interview, he said, maybe you don't know the club, we don't know the players. It was, I think, 1 week ago, 2 weeks ago. Thank you. He said he doesn't know yet. Yet. Posso responder em português? Pode responder em português. Português, ok? Ok. Então tá. English, no? Você tem a tradução. You have a translation. Yeah, but it's better for our fans. Thanks. Ok? He's going to answer in Portuguese. Você se sente fire? In Portuguese. Em português? Yes. I will make translation. The translation is available on the FIFA interpretation app. Ok, em português. Vamos lá, pode. Yep. Português? Yep. Português. Sorry. No problem. Ok. Esperança é uma grande equipe, onde tem jogadores com... É uma equipe com jogadores que tem uma qualidade individual muito grande. Jogadores, principalmente jogadores de ataque determinantes, rápidos, explosivos, com ataque e espaço, e jogadores que perdem pouca bola e, como eu falei, determinantes na frente do gol, né? E os números do Esperança são expressivos, números onde acho que fizeram mais de 100 gols e tomaram poucos gols no campeonato, e principalmente é um time que está acostumado a vencer, acostumado a dominar seus adversários, a dominar e controlar os jogos, aonde é um time que também
jogando assim durante toda uma temporada, são jogadores com extrema confiança, com confiança lá em cima, né? Então, você bem falou que são 2 jogadores brasileiros, o Rodrigues e o Ian Sassi. Já vimos, eu vi particularmente vários jogos, né, do Esperança, e são jogadores que são importantes nessa equipe. O Ian Sassi tem muita qualidade, um jogador com drible, com ataque ao espaço, boa finalização também. O Rodrigues é já mais um atacante 9 referência e faz bem o pivô, sustenta bem a bola, na qual se complementam, né, entre eles. Mas eu também fiquei muito surpreso com a compenetração dos volantes, como eles jogam, como eles dominam o meio campo. Portanto, sabemos que vai ser um time muito complicado de enfrentar, mas o que esperamos fazer é que nós possamos ganhar o território e dominar, ter a bola e levar o jogo para o terreno onde a gente se sente mais confortável, né, que é no campo do adversário. Então, para isso sabemos que vamos ter que fazer um jogo taticamente perfeito para poder vencer. Sobre o Rossi não conhecer o time, foi porque basicamente eu só falo do adversário poucos dias antes do enfrentamento, então até então o momento eles não tinham nenhuma informação sobre o que era o adversário, e isso é uma forma que eu tenho de trabalhar. Ok? Bom, Felipe, chama a atenção o número de craques que essa Copa do Mundo reúne, né? E agora que a bola começou a rolar, eles começam a aparecer. E o seu camisa 10, o Arrascaeta, hoje é o artilheiro do seu time, é líder em assistências e está mais vezes em campo, né? Numa comparação com a temporada passada, por exemplo. São as credenciais necessárias para ele também ser um dos protagonistas? Você acredita que ele pode ser um dos protagonistas dessa Copa do Mundo? Obrigado. Bom, na verdade o Arrascaeta está vivendo um grande momento. Como muitos dos jogadores nos últimos meses foram protagonistas de certa forma do time e também alguns deles estão vivendo um grande momento da mesma forma que o Arrascaeta simplesmente está transformando toda essa qualidade também em números, né, em gols e assistências, que é o que sempre se espera e se pede de um craque e de um meia do nível dele. Eu acho que a forma que a equipe tem de jogar, o modelo que temos, dá ao Arrascaeta tempo e espaço para poder ser determinante na parte que ele é mais determinante, que é perto da área. Então é isso que buscamos desde que eu cheguei aqui como treinador, e sempre tento fazer com que a bola passe por ele. Agora, ele ser protagonista, eu espero que a equipe seja protagonista, né? Não espero que um jogador seja protagonista, senão que todos entendam a sua função dentro da equipe, e um jogo vai ser o Arrascaeta, outro jogo não vai ser ele, porque ele vai estar mais marcado, mas que outro jogador possa aparecer. E para isso eu acredito que temos uma equipe muito bem equilibrada para poder suprir a falta de que quando um jogador não estiver no seu momento, outro sim possa estar. Então, por isso, eu espero que a minha equipe seja protagonista e não só um jogador. Okay? Felipe, Raíssa Simplício da Gol Brasil. Felipe, você conhece bem o Flamengo, sabe que o Flamengo é uma montanha russa, né? E nas vésperas da disputa do Mundial de Clubes, estourou toda essa situação envolvendo o Gerson. Eu queria saber se você conversou com o Gerson. O Ancelotti, por exemplo, disse que teve até uma conversa com ele quando ele estava na seleção. Se você conversou, como é que está a cabeça dele diante de tudo isso? E se ele continua com a faixa de capitão na tua equipe? Bom, o Gerson é jogador do Flamengo, até o momento nada diz o contrário. Um jogador que é líder dos companheiros, líder dessa equipe, e continua sendo muito importante para a gente. E só posso dizer isso porque até o momento é isso, nada mudou, absolutamente nada. Tudo que aconteceu foi de uma parte externa. Claro que eu conversei com ele, uma conversa privada, e ele continua sendo o mesmo jogador até, como disse o Boto, que aconteça algo diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada. Para a gente, como clube, não aconteceu absolutamente nenhum movimento que nos possa realizar algo de outra maneira. Jorginho, né, o torcedor vive uma grande expectativa pela estreia dele. A gente sabe que ele está treinando com vocês desde lá do Rio, né, mas tem, claro, um encaixe aí de equipe, um entrosamento com os companheiros. Queria saber de você se o Jorginho tem condição, por exemplo, de partir como titular já de cara, como tem sido esse trabalho com ele. E só mais um detalhe sobre o Plata, ele também já tem condição de sair jogando ou ainda tem que ter um pouco de cautela com ele? Obrigada. Todos os jogadores, com exceção do Nico, têm condições de ser
titulares amanhã, não talvez de jogar 90 minutos, mas todos eles estão à disposição do treinador para serem titulares e é a melhor notícia que um treinador pode ter. Ter todos à disposição, exceção do Nico, para poder escolher e quebrar a cabeça. Hello, coach. Arifat Hamrouni from Foot24 Tunisia. Can I ask in English? Yes. With that? Okay. So, in the last World Cup of Nations, Morocco made it to the semi-finals. So, do you think that an African team could make it in this Club World Cup? And do you think that Esperance, especialmente, can do it, can make the surprise in this group of Flamengo, Chelsea, and Los Angeles? Eu acho que em português. Sim. Okay. Português. Sorry. Eu acho que todas as equipes podem dar surpresa nesse campeonato. Realidade, os europeus são favoritos. Isso não podemos negar. A qualidade individual dos jogadores dos clubes europeus é a melhor. São os melhores jogadores, estão os melhores treinadores, os melhores clubes, melhores orçamentos, melhores... Tudo no futebol está na Europa. E tanto o futebol sul-americano, como o futebol africano, como o futebol do Esperança, pode dar surpresa e pode chegar longe nessa competição. E pode até ganhar, né? Obviamente, mas sabendo a realidade de que os europeus estão em outro nível do que essas equipes, né? Do Esperança, do Flamengo e de todas as outras. Então, que podem. É mais difícil.